Mais rádio, mais música, mais informação. Rádio Mira, a rádio dos grandes eventos. São agora 21 horas em Portugal continental. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925-455-896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt. E agora, fique a conhecer como pode preservar o ambiente. Evite a desflorestação. Não corte árvores ilegalmente. Tenha especial cuidado para não poluir as matas e florestas. A poluição é uma das maiores causas dos incêndios. As plantas produzem oxigênio, que é a base da existência humana. Por isso, pense duas vezes antes de prejudicar o meio ambiente. Afinal de contas, você precisa dele. Boa noite, Mira, bom dia ou boa tarde, conforme o local onde nos estejam a escutar. O importante mesmo é que estão na nossa companhia, na companhia da Rádio Mira, a emitir desde Mira via internet para o mundo. Sejam bem-vindos a mais uma emissão desta quarta-feira do programa A Conversar é que a gente se entende. O seu programa habitual das quartas-feiras, com a coordenação do nosso amigo locutor, comunicador, António Veríssimo, que todas as semanas tem um convidado. Neste caso hoje é uma convidada da excelência, como são todos os convidados, que é a Joana Veríssimo. Joana Veríssimo, que é diretora do Jornal da Gândara, jornal esse que hoje mesmo lançou o seu site oficial e que eu quero desde já parabenizar ambos, porque a Joana é diretora do jornal e o Veríssimo é o diretor adjunto. Portanto, desejo-vos muitas felicidades e António Veríssimo, a conversar é que a gente se entende, que começa agora. E começamos exatamente pelo Jornal da Gândara, que nasceu a 10 de junho de 1993. Alguns anos antes de tu nascestes. Né? Depois nasceste, cresceste e o que queria que tu dissesse é que até que ponto é que a existência do Jornal da Gândara em papel originou ter escolhido o curso que tiraste em Coimbra. Antes de mais, boa noite. Quero desde já agradecer o convite para estar aqui e também as palavras do Jorge a parabenizar o site e o nosso jornal. Quero também desejar uma boa noite aos nossos ouvintes. Começando então por responder à questão. Eu acho que o Jornal da Gândara, e na sua existência em papel, teve uma grande, se não a influência principal na minha escolha pelo curso de jornalismo que tirei em Coimbra entre 2014 e 2017. Isto porque eu cresci a ver o jornal ser feito, ser desenvolvido. Nasci e cresci naquele ambiente, que era um ambiente muito, muito dedicado às notícias, ao jornalismo, e portanto acho que se é como dizem, se filha de peixe sabe nadar, obviamente que eu teria que ir por aquele caminho a bem ou a mal, digamos assim. Não que tivesse sido obrigada a isso, mas acho que a vida acabou por me empurrar por aí. Por isso sim, o Jornal da Gândara teve influência na minha escolha. E hoje temos o regresso. E hoje temos o regresso, sim.
Um regresso 29 anos, quase 30 depois de ele ter sido iniciado. Tu, como diretora deste projeto, o que é que pretendes que ele seja? Eu pretendo que o Jornal da Gandra seja, acima de tudo, uma homenagem ao projeto que tu criaste enquanto diretor do projeto original, porque foi um projeto que marcou a Gandra, marcou os mirenses, e pretendo que seja na atualidade e enquanto projeto online, que é um projeto completamente diferente do que foi antigamente, não é? Pretendo que seja um jornal exímio, que marque pela sua diferença, que marque pela isenção, que marque pelos valores jornalísticos que eu acho em que eu acredito e que pautaram os meus estudos, e que marque pela diferença, que faça com que eu quero que seja como que uma lufada de ar fresco para a região da Gandra e principalmente para os nossos mirenses, porque acho que faz sentido que as pessoas possam abrir o nosso jornal, não no sentido de abrir um jornal físico, mas abrir a nossa página, o nosso site, e leiam alguma coisa com que se identifiquem, consigam ler notícias que lhes digam alguma coisa e não apenas uma manta de retalhos que tem notícias sobre o mundo todo, com títulos cheios de opinião e tudo mais. Eu quero pautar pela diferença, quero fazer bom jornalismo, é essencialmente isso que eu quero. Falaste dos mirenses, mas também o jornal vai, logicamente, debruçar-se também sobre os habitantes do Concelho de Vagos, os habitantes do Concelho de Cantanhede. É um todo a Gandra, não é? Sim, a Gandra é um todo. Eu falei dos mirenses porque, obviamente, que há sempre um grande foco em Mira, quer queiramos, quer não. Eu sou mirense e não posso negar essa minha faceta, mas obviamente que o Jornal da Gandra foca-se essencialmente na região gandaresa, no concelho de Cantanhede, Vagos e Mira, e abrange e cobre noticiosamente todos esses três concelhos, e não descarta nenhum deles a nenhum nível. Vamos deixar o Jornal da Gandra agora para trás um bocadinho. Queres falar dos anos de Coimbra? Sim, os anos de Coimbra foram bons anos. Acho que qualquer estudante de Coimbra recorda esses anos com saudade. Não é por acaso que saudade é a palavra mais associada a Coimbra. Eu gostei muito de estudar em Coimbra, fui muito feliz lá. Tirei jornalismo, como já foi dito. Estudei lá 3 anos, só fiz licenciatura. E foram anos de muito estudo, de muito trabalho, de muita dedicação para alcançar aquele que era o meu sonho, que era ser jornalista, mas também foram anos de muita diversão, de muita aprendizagem a nível de vida, de muitas experiências novas e de muitas amizades. Tiveste uma experiência na área da comunicação em Coruche. Queres falar? Claro que sim. Coruche foi a minha segunda terra, vai ser sempre a minha segunda casa. Eu fui para Coruche em 2019, fui trabalhar para a Câmara Municipal, para o Gabinete de Comunicação, como técnica superior de comunicação. Foi a minha primeira experiência profissional na minha área. E foi incrível porque fui muito bem recebida, fui viver para longe daqui, para 200 km de casa, longe de casa. Foi quase como ser imigrante dentro do meu próprio país, mas foi uma experiência muito enriquecedora. Fui recebida de braços abertos por um povo extraordinário. Os ribatejanos são incríveis, têm um sangue quente, têm um abraço sempre pronto para nos darem. Fui muito feliz a trabalhar lá, fiz muitas amizades lá, e foi uma experiência profissional que eu trago para sempre no meu coração, e também uma experiência pessoal muito enriquecedora, como é óbvio. Vivi 2 anos lá sozinha, sem conhecer ninguém. Conheci depois pessoas lá a nível de trabalho, e foram essas pessoas que depois também me deram a mão, obviamente. Mas foi mesmo um começar do zero que me soube muito bem, com apenas 22 anos, e que guardo para sempre, com muito carinho.
Voltamos a Coimbra. As tradições. As tradições. É uma coisa que tu gostas de tudo, não gostas de algumas? Gosto do traje, gosto de tudo que seja de capa negra e gosto bastante, gosto das noites académicas. Não sou grande fã de praxe, não sou anti-praxe, acho que cada um deve ir se gostar, mas também sou a favor de que cada um deve fazer aquilo que gosta quando quer e não deve fazer aquilo que não gosta. E eu nunca fui às praxes porque não gostava da praxe do meu curso. Também nunca fui nunca fui, como é que eu ia te explicar, menosprezada por isso. Sempre fiz a minha vida normal, trajei, fui madrinha, fui afilhada, fiz a minha vida de caloira e de doutora normalmente e portanto não tenho nada contra isso. Mas gosto muito das tradições, gosto da serenata, gosto da latada, gosto da queima. Acho que são tradições que se devem manter e que deixam muita saudade. Tiveste uma ligeira experiência em Coimbra ligada ao jornalismo também? Tive a Cabra. Sim, durante o tempo académico estive na Cabra a fazer voluntariado, sim. Foi uma experiência curta, foram 2-3 meses, sim. Foi muito boa, sim. Também recordas com alguma saudade? Recordo com saudade, sim, porque foi mesmo o meu primeiro contacto com o jornalismo escrito e foi chocante para uma pessoa de primeiro ano, porque é uma realidade completamente diferente, porque uma coisa é os livros, outra coisa é mesmo o jornalismo propriamente dito, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante. Em 2004, a escrita, ou a literatura, se quisermos chamar-lhe, começou a fazer eco em ti quando participaste, ou seja, foi a forma mais visível quando participaste em 2004 num concurso literário. Sim. Lembras-te disso? Claro que me lembro, sim. O primeiro concurso literário jovem de Mira. Basicamente foi aquele que está agora na 14ª edição, salvo erro. Foi a primeira edição nesse ano. Eu já nem sabia que tinha sido nesse ano, mas acho que foi nesse ano, sim. E eu fui a vencedora, fiquei em primeiro lugar. E sim, a escrita para mim já fazia sentido e nessa altura passou a fazer ainda mais sentido. Eu sempre gostei de escrever. E mais tarde vieram os livros? Mais tarde vieram os livros, sim. Queres falar um pouco dos títulos? Sim, eu editei e publiquei 3 livros. O primeiro denominado Há Pesadelos que nos fazem acordar, o segundo Sorriste-me e o terceiro Com um brilhozinho nos olhos, em 3 anos seguidos, 2017, 2018, 2019. São 3 livros que têm muita importância para mim. Eu sempre quis lançar um livro, sempre quis escrever um livro, só que às vezes é preciso muita, eu não diria coragem, mas é preciso termos alguém dar-nos um empurrão para tirarmos o sonho da gaveta. E eu dei esse empurrão a mim própria, a dada altura, e tirei o sonho da gaveta e decidi então publicá-lo. Deu muita despesa, deu muito trabalho, mas foi muito gratificante. Ok, o Jorge está sempre atento e tem ali qualquer coisa para nós. Quase sempre, nem sempre. Antes de mais, quero pedir desculpa lá em casa porque estavam por lá a ouvir aí um cachorrinho que não há maneira de se calar, não sei o que é que ele tem, e já tinha aqui em mensagens privadas que o cachorrinho nunca mais se cala, mas pronto, já fechei a janela agora, o ar-condicionado está a funcionar, portanto, janela fechada, tudo bem. Lá para casa, boa noite, bom dia ou boa tarde, mais uma vez, e quero também cumprimentar quem está por outro lado, o Carlos António Mendes, está por lá também, o Anselmo desde o Brasil. O Anselmo diz boa noite a todos da Rádio Mira, como sempre uma ótima transmissão, grande abraço. É diretamente do Brasil, hora de lanche, provavelmente ainda por lá para o Anselmo, um grande abraço. Domingos Neto, boa noite para o Domingos Neto também. Antes disso, Mauro Seiça envia as boas noites a todos e para o auditório também.
O Carlos António Mendes diz ainda, e penso que diz, aliás, eu não penso, ele diz e muito bem, o Veríssimo é que penso que ainda não tinha dito, pai e filha. Obrigado, Carlos António Mendes, por efetivamente estar aí a informar o nosso auditório. Ainda, ver se eu não me perco, ainda, portanto, estava eu a dizer, o Domingos Neto diz: boa noite a todos, uma saudação especial a António Veríssimo e Joana Veríssimo pela determinação e cumplicidade a que se propõem. O novo logotipo está giro e para a Mira Gira é gira a ideia da regionalidade gandaresa, ora renovada. E envia parabéns aos amigos. O nosso amigo Bruno Joel, o homem da hora do baile, envia as boas noites aos presentes, um bom programa e envia ainda, ou melhor, escreve ainda, felicidades à convidada. António Veríssimo. Ora, então estamos a falar dos livros. Desses 3 livros, há um que é mais especial para ti. O primeiro. E eu aqui não quero referir ao assunto, os assuntos podem ser iguais ou diferentes, mas por ser o primeiro está mais na tua recordação. Sim, o primeiro tem um sabor diferente, talvez porque assim, acho que costuma-se dizer que a primeira vez nunca se esquece, não é? Eu acho que aqui também é um bocado isso. O primeiro livro também nunca se esquece. Foi o primeiro que eu publiquei. Foi a realização do sonho. Os restantes já foram por acréscimo, digamos assim. Não é que não tenham importância, mas o primeiro teve um sabor especial. E acho que foi exatamente por causa disso, por ser o primeiro, sim. Na altura, chegaste a ir à rádio RFM a dar uma entrevista a propósito desse livro. Lembras-te disso? Sim, lembro. O nosso amigo Gustavo Neves foi o entrevistador da altura. Voltamos ao Jornal da Gândara. Tu de repente vens de um gabinete de comunicação, não é? Onde tiveste 2 anos, e partes para um mundo completamente diferente na área do jornalismo que tu, no princípio, nem encaravas muito bem. Quer dizer, não sei bem se me vou adaptar, mas adaptaste bem. Já tivemos juntos já em várias coisas a fazer cobertura, e tu adaptaste bem. Começas a pensar, portanto, que o jornalismo não é nenhum papão. Eu acho que andei um bocadinho chateada com o jornalismo, muito por culpa, se calhar, dos professores que eu tive, porque o jornalismo que era ensinado no curso que eu tirei é um jornalismo do qual eu não gosto muito. E portanto eu pensei que todo o jornalismo fosse igual a esse, mas depois percebo que o jornalismo regional ainda é o jornalismo antigo, ainda é, no bom sentido, ainda é o jornalismo que eu gosto de fazer, e portanto estou a adaptar-me bem por causa disso, porque é este tipo de jornalismo que eu gosto. Eu não me iria dar bem nunca num jornal nacional, exatamente porque não é aquele tipo de jornalismo que eu idealizei. Nem numa televisão. Não é o tipo de jornalismo pelo qual eu sou apaixonada. Daí eu neste momento estar a sentir que estou a adaptar-me bem, porque o jornalismo regional tem aquela magia que eu sentia quando era pequenina e te via a ti a fazer o Jornal da Gândara. Pronto. Por isso sim, eu sinto que me estou a adaptar bem e sinto que está a correr bem e acho que tem pernas para andar. O Jornal da Gândara inicial, em papel, nasceu a 10 de junho. Este nasce a 1 de junho. Hoje é o Dia Mundial da Criança. Isso tem alguma foi de propósito? Não foi propositado, mas eu acho que as coisas acontecem quando têm de acontecer, e se calhar é uma nova criança que está a nascer, não é? E acho que pode ser que seja um dia marcante também por causa disso, e é uma criança que tem muito para crescer e tem pernas para dar. Tu já disseste aqui, portanto, falaste do jornal em papel e da influência que ele teve. Não notas agora que quando lançámos a ideia do regresso do jornal online, que as pessoas que conheciam bem o outro que ficaram ansiosas? Noto, sim. Eu acho que havia não digo que era uma legião de fãs, mas uma legião de admiradores e de leitores do Jornal da Gândara, que quando souberam que ele ia voltar, ainda que fosse em formato online, reagiram rapidamente.
e adaptaram-se facilmente a essa ideia. E sinto que ficaram expectantes pelo que viria aí, e tenho muito a agradecer a essas pessoas, obviamente. Sendo um jornal regional e da Gandra, não vai, portanto, já referiste há pouco, não vai, portanto, extravasar muito a sua área de ação, embora se considere muitas vezes, e considere, é verdade, que há partes da Figueira da Foz e partes de Montemor que também são gandaresas. Vês com bons olhos um dia um acontecimento mais importante que aconteça, por exemplo, em Arazede ou em Montemor ou numa terra dessa, próximas, seja do Conselho da Figueira ou do Conselho de Montemor, poder vir ser noticiado por Jornal de Gandra? Sim, vejo. Aliás, tenho inclusive já alguns contactos nesse sentido. Alguns contactos que têm interesse, que me deram algumas informações sobre eventos interessantes, principalmente na área de Montemor, na zona de Montemor, isto é, e eu acho que, porque não? Porque assim, não foge muito da nossa zona. Montemor é aqui ao lado. Agora, o que eu não quero fazer e o que eu não me vejo a fazer de todo é notícias a nível nacional. Acho que isso não faz sentido nenhum, porque nós queremos, e sei que falo por mim e por ti enquanto diretora adjunto, não estás aqui a ser entrevistado, mas sei que os meus valores são os teus, neste caso. Nós queremos que o nosso jornal seja circunscrito a algo muito regional, que não tenha... que nós queremos que as pessoas cheguem ali ao nosso site, ao nosso Facebook, ou seja o que for, e consigam encontrar notícias da sua zona, do seu concelho, que não estejam ali horas e horas ou minutos e minutos, seja o que for, à procura por entre notícias da China e do Japão e nacionais e de Espanha e não sei quê, à procura de uma notícia que lhes interessa da sua área de residência. Não é isso que nós queremos. E, portanto, Montemor, Arazede, seja o que for, até Coimbra, não me choca. Claro que será uma coisa pontual, mas não me choca. Há um homem que eu vou falar o nome dele, que nunca vais entrevistar para o Jornal da Gandra, mas diz-te muito: Pedro Chagas Freitas. Sim, diz muito. O Pedro Chagas Freitas foi uma das pessoas que mais me inspiraram a continuar a escrever. Porque assim, o Pedro Chagas Freitas tem uma escrita muito simples. Ele não escreve necessariamente histórias nem grandes narrativas, e houve uma altura em que pensei em desistir da escrita antes de publicar os meus livros, porque pensava que era preciso escrever grandes narrativas do género, sei lá, João Tordo, que é muito bom e que eu também adoro, mas pensava que era preciso ser uma espécie de João Tordo para conseguir vingar na escrita. Até que o Pedro Chagas Freitas me explicou que às vezes é só preciso escrever com simplicidade sobre sentimentos. Não é preciso escrever uma história do início ao fim. Basta escrever assim uns textos sobre sentimentos, que as pessoas gostam disso e até se identificam mais. E é o que ele faz. E daí ele ser uma pessoa muito, muito importante para mim. Além disso, é uma pessoa muito simples, que me dá força quando eu preciso. É muito, muito amigável, é espetacular. Aliás, é uma pessoa que eu acho que toda a gente devia conhecer, porque ele é incrível. E por trás de tudo aquilo que dizem sobre ele de menos bom, porque ele é uma pessoa muito controversa, acho que as pessoas deviam esquecer esse lado e tentarem conhecê-lo por trás de tudo aquilo que é dito sobre ele, porque ele realmente vale muito a pena. A região onde nós nos inserimos, a Gandra, é fértil em escritores e poetas. Inclusive alguns já lançaram livros aqui em Mira. Alguns são, portanto, pertencem à confraria de Naves e Companhia, têm lá o seu próprio espaço para serem, portanto, para apresentar os seus livros. Já leste algum? Eu não sei se ele faz parte da confraria, mas li o Franklin Amaral, li já 2 livros dele. António Canteiro, Silvério Manata? Não, deles não li nada. Okay. Deles não li nada. Mas isso vem a propósito de eu achar, ou nós achamos os dois, que é importante os escritores, tal como faz a confraria, os escritores terem um espaço para poderem apresentar os seus livros. Mira já tem uma feira do livro, já não tem há muitos anos.
O que é que achas sobre isso? Acho que é uma pena. Eu lembro-me bem da Feira do Livro, cheguei a trabalhar na Feira do Livro, aliás foi o meu primeiro emprego, e acho que Mira devia ter uma Feira do Livro, sim, e devia ser anual, e é uma falha grande, porque não só para os autores, mas também para as papelarias, para as livrarias, para o turismo, para o comércio, para tudo e mais alguma coisa, porque, para a cultura em geral. Porque se nós somos uma terra de imigrantes, de turismo, de uma terra em que todos os verões temos tantos turistas, temos uma praia incrível, temos espaço. Antigamente a Feira do Livro era feita ao pé do Palco da Barrinha, era um espaço incrível para se fazer a Feira do Livro, mas também temos aqui o Jardim do Visconde, por exemplo, também é um espaço incrível, porque dá para fazer quase 2 feiras do livro. Ou uma edição, mas em 2 sítios, na praia, em Mira, por exemplo. É só uma ideia. Eu acho que fazia sentido dar oportunidade às pessoas que gostam de ler, para comprarem livros, dar oportunidade aos escritores, aos autores para se mostrarem, dar oportunidade às livrarias, às papelarias para venderem. Eu acho que saía toda a gente a ganhar. Portanto, eu acho que é uma pena e espero que no futuro volte a haver. Há um professor da Escola de Mira que é digamos, o teu apresentador fetiche, digamos, que é o professor José Carlos Jesus. Sim. Queres falar disso? Sim. O professor José Carlos Jesus foi meu professor de português no 8º e no 9º ano. Ele é o meu apresentador fetiche, como dizes, porque ele fez as apresentações dos meus 2 livros, do primeiro e do segundo. O do terceiro não fez porque eu não fiz a apresentação do terceiro livro. Mas foi convidado para fazer. Só que depois entrou o Covid e estragou tudo. E eu convidei-o para fazer a apresentação porque o professor Zé Carlos é aquela pessoa que eu sei que vai dizer a coisa certa no momento certo, que me vai tirar as ideias da minha própria cabeça sem eu lhe ter dito nada. É uma pessoa que sempre apoiou a minha escrita. Eu lembro-me que no 8º, no 9º ano escrevia textos e dava-lhe para ele corrigir, para ele ler, para ele me dar opinião. Portanto, ele é uma pessoa muito importante em todo o meu como é que eu ia te explicar, em todo o meu caminho, em todo o meu percurso. Foi uma pessoa muito importante, tanto a nível da escrita como a nível do português propriamente dito. E portanto eu tenho-lhe muito carinho e para mim será sempre o meu apresentador fetiche, digamos assim, seguindo a expressão que usaste. Sempre que eu apresentar um livro vai ser ele o convidado, ele já sabe que eu o vou chatear, porque vai ser ele a apresentar os meus livros enquanto ele aceitar. O Jorge tem notícias. Vamos lá ver. Fresquinhas e boas. O André Roca, só para evidenciar que o André Roca envia as boas noites e ao mesmo tempo diz parabéns pela iniciativa. Portanto, penso, não tenho a certeza que é pelo Jornal da Gândara, o lançamento que foi feito hoje do site oficial. Coruche não se afastou muito, ou seja, Coruche até reconheceu a tua veia literária, porque até foste convidado para ir a uma feira do livro. Que não chegaste a ir. É verdade, eu fui convidada para apresentar o meu terceiro livro na Feira do Livro de Coruche, mas infelizmente não consegui estar presente. E obviamente eu ia convidar o professor Zé Carlos para ir comigo, mas como não consegui estar presente, não cheguei a convidar. Mas sim, eles sempre apoiaram muito a minha veia literária e estavam-me sempre a perguntar quando é que eu ia escrever mais. Eles são um povo muito dado à cultura, e isso é de louvar nos dias de hoje. Estamos a falar de livros. Tu achas que as pessoas leem menos ou leem mais? Eu acho que leem mais. Queres? Sim, eu acho que leem mais porque eu sigo muitas pessoas no Instagram que têm os chamados bookstagrams, que são pessoas que têm Instagrams próprios só para leitura, ou seja, as pessoas leem livros e colocam lá as suas opiniões sobre os livros. Pronto. E há cada vez mais uma onda de jovens a ler imenso. Eu tenho esperança na humanidade por causa disso, porque acho que há muitos jovens a ler
a pedir livros a editoras, as editoras enviam-lhes os livros gratuitamente em troca de reviews. Ou seja, eu acho que isto está mesmo num bom caminho. Talvez daqui a uns anos tenhamos uma população, se calhar com 40, 50 anos, a ler tanto ou mais do que a população dessa geração de hoje em dia. E acho que está ótimo. Por essas palavras, não achas que a cultura esteja a ficar mais pobre? Ou achas? Eu acho que a cultura não está a ficar mais pobre. A cultura tem pouco apoio. Mas não está mais pobre. Está mais rico, então? Está mais rico, eu acho que sim. As conversas que nós como nós estamos aqui, achas que continuam a acontecer na rua? Achas que as pessoas conversam muito, conversam menos? O que é que tu achas? Não, acho que as pessoas conversam pouco. Cada vez menos. Pior com o Covid. As pessoas com o Covid aprenderam a conversar muito com os olhos, mas acho que isso foi muito, muito importante. Ou seja, recuando um bocadinho, as pessoas conversavam cada vez menos, conversam cada vez menos. Estão muito ligadas ao ecrã, estão muito fixas no ecrã, estão muito preocupadas com o seu próprio umbigo. Mas a Covid veio fazer com que nós nos forçássemos a ler os olhos uns dos outros. Isso forçou-nos a ter longas conversas em silêncio. Portanto, acho que de certa forma este vírus obrigou-nos a conversar mais sem falar. E isso é bom. Mas de certa forma também nos isolou para a possibilidade de conversar. Mas agora estamos todos sedentos de conversa. Portanto, eu acho que agora vamos todos começar a conversar muito mais do que conversávamos, se calhar, há 2 anos atrás. Estamos sedentos de conversa e estamos sedentos de convívios. Eu recentemente participei em duas caminhadas, né? E notei a forma como as pessoas participam e conversam umas com as outras, e algumas nem se conheciam de lado nenhum, e conversavam como se conhecessem há mais de 20 anos. Sim. E isto tem a ver com este intervalo de 2 anos, com a pandemia, que obrigou as pessoas a ficarem em casa. Sim, porque nós passámos de estar colados ao ecrã por opção para sermos obrigados a estar colados ao ecrã porque não tínhamos possibilidade de sair de casa. E isso deu-nos uma grande lição, eu acho. Preocupas-te com o ambiente? Preocupo, mas tento não levar isso a um extremo, porque senão entra em stress. Acho que se eu pensar muito nisso, não vivo. Mas sim, preocupo-me. Achas que o nosso ambiente aqui é o melhor? Não, de todo. Acho que temos muitas situações por resolver que deveriam ser resolvidas. A situação da água, que me preocupa bastante, porque eu só tenho 25 anos e quero ter água potável ao longo da minha vida toda, e a minha vida ainda há de ser longa se tudo correr bem, e quero que os meus filhos tenham água potável, e não estou a ver a coisa a correr muito bem. Essa é uma situação que me preocupa muito, por exemplo. Mas também não perco muito, tento não perder o meu sono a pensar nisso, e nisso até sou um bocado egoísta. Tento evitar até publicações a pensar nisso. Não sou muito ativista, porque para bem da minha sanidade mental, acho que é mais por aí, para me proteger. A política não te interessa de todo? Interessa. Eu gosto muito de política, mas não gosto de me chatear. Portanto, entre a política e a minha paz de espírito, prefiro a paz de espírito. Por falar em política, tivemos há pouco, ainda estamos a comemorar o 25 de Abril. Uhum. É uma data que te diz muito. Sim, diz-me muito, sim. Eu fui educada desde pequena a ouvir Zeca Afonso, Trova do Vento que Passa. Para mim tudo isso é casa, não é nada estranho. E sempre me foi incutida a história do 25 de Abril. Portanto, eu sei perfeitamente o que é que aconteceu, quando é que aconteceu e porque é que aconteceu. E depois, quando estudei isso na escola, já sabia o que é que ia, mas gostei de aprofundar. E gosto muito da história do meu país, gosto muito desse pedaço de história, e acho que deve ser comemorado, mas deve ser comemorado com consciência. Nós não devemos simplesmente andar com um cravo ao peito, mas depois tentarmos limitar a liberdade de expressão dos outros ou a liberdade de escolha dos outros. Nós temos que ter noção de que liberdade é também poder
escolher ser eutanasiado. Liberdade é também poder escolher não, é também poder ser homossexual, é também poder adotar, é também poder um casal homossexual adotar uma criança. Liberdade é também pessoas de etnia cigana poderem fazer uma vida normal. Liberdade é tudo isso. E nós às vezes esquecemos-nos disso, mas damos com o cravo ao peito. E por isso sim, é uma data que me diz muito. Gostas assim muito da terra onde vives e onde nasceste? Gosto muito. A terra não tem culpa às vezes do que as pessoas fazem nela. Gosto muito. E do país? Também, sim. O que é que tu achas que o país tem de mal ou de menos bom que se tu fosses primeiro-ministro mudavas? Eu não gosto muito de pensar nisso porque assim, eu também não... Só quem está no convento é que sabe o que vai lá dentro e eu acho que não deve ser muito fácil ser primeiro-ministro. Mas assim, a pensar assim, de repente, a primeira coisa que eu faria se fosse eleita assim neste momento era legalizar a eutanásia. É uma coisa que me preocupa muito e eu gostava muito que fosse legal. Os velhos preocupam-te? Preocupam-me. Os velhos e os doentes. As pessoas que não podem responder por elas. Consideras-te uma pessoa solidária? Sim, considero. Como? Eu sou mais do que solidária, eu coloco muito na pele do outro. Só que isso às vezes não é bom, obviamente. Isso às vezes traz sofrimento. Mas eu coloco muito no lugar do outro e tento ver, tento perceber porque é que ele está a passar por aquilo que está a passar, o que é que eu posso fazer para o ajudar. E às vezes levo isso a um limite muito mau para mim. Por isso acho que sim, que sou solidária. Voltamos ao Jornal da Gandra. O Jornal da Gandra vai ser... Ou melhor, como é que o Jornal da Gandra, como é que a diretora do Jornal da Gandra vê a política, se vê os partidos, se vai ter opinião partidária, se não vai ter opinião partidária? É assim, isto é muito fácil de responder. A Joana não tem opinião partidária, por isso a diretora do Jornal da Gandra também não tem opinião partidária. E o jornal também não? E o jornal também não. Mas se acontecerem, que vão acontecer notícias dos diversos partidos que sejam na área na área da Gandra, o jornal dará notícia. O que for do âmbito de notícia será dado, seja do PSD, do PS, do CDS, seja do que for. A opinião não será dada. Mas vai ter opinião, o jornal? O jornal vai ter opinião. O jornal vai ter algumas pessoas que foram convidadas para darem opinião sobre diversos assuntos, sobre psicologia, sobre filosofia, sobre história, sobre assuntos interessantes, sobre assuntos que não envolvam politiquice. Eu quero que o jornal seja mais do que um almanaque de política, tenha cultura, tenha interesse. Então vamos ter muito trabalho. Muito trabalho. Mas que vai ser encarado com muito gosto, fervor. É? Claro que sim. Quem corre por gosto não cansa, né? Costumam dizer. Estás de pedra e cal com este projeto? Estou, sim, claro que sim. Claro que sim. E quando este Jornal da Gandra for grande, o que é que tens para ele? Quando este Jornal da Gandra for grande, desejo que ele tenha o reconhecimento que eu estou a ver que ele merece ter, que eu consigo ver agora que ele merece ter. Achas que o caminho para lá chegar vai ser difícil? Vai, mas também se não fosse não valia a pena. O que é fácil não tem. O que é fácil não tem interesse nenhum. Não tem interesse. Então, hoje é o grande dia em que o Jornal da Gandra lança o seu site, depois de ter já lançado uma página do Facebook. Qual é o primeiro balanço que tu fazes deste dia e do tempo do Facebook? Assim, para começar, do tempo do Facebook eu faço um balanço muito positivo, porque em apenas um mês e qualquer coisa nós conseguimos bastantes seguidores, bastante alcance de público, as pessoas aderiram bastante. Do dia de hoje faço também um balanço positivo, porque tivemos mensagens muito, muito acolhedoras. Sinto que as pessoas receberam bem o site,
estavam expectantes e acho que correspondemos às expectativas, e isso deixa-me com a sensação de missão cumprida. Se bem que ainda há muito mais pela frente para fazer, não é? Isto é só o início. E para um jornal que nasceu hoje, a parte comercial é já positiva? É muito positiva, sim. E tenho que agradecer, aproveito para o fazer publicamente, tenho que agradecer aos nossos parceiros. Anunciantes, sim. Pela dedicação, por acreditarem no projeto ainda antes de o verem, porque isso realmente diz muito deles. Diz de nós, mas diz mais deles, e portanto estou-lhes muito grata. Jorge Jesus, presente para o futuro, e estou cá então para vos transmitir mais algumas mensagens, assim como o Domingos Neto, que diz: veríssimo, a tua herdade é um enorme legado. O Veríssimo ficou todo babadinho agora. Obrigado. Tem que se dizer em direto mesmo. Obrigado, Domingos, obrigado. Obrigado pelo comentário, Domingos Neto. O Quimbino, Joaquim Silva, o homem da X-Rádio, que nos escuta desde o norte, desde Matosinhos, envia as boas noites para a Rádio Mira e a todos em estúdio. Diz ainda, exatamente, comunicação social isenta. Diz também, parabéns pela coragem da criação de um jornal nos tempos de hoje. E posso-vos garantir que o Quimbino sabe do que é que está a falar. Obrigada. Nosso amigo João Ramadas, que nos escuta desde a Praia de Mira, pressuponho eu, envia as boas noites à Rádio Mira e ao Jornal da Gândara. Desejo os maiores sucessos neste arranque de projeto. Obrigado a todos, obrigado a todos. Eu já agora queria dizer uma coisa. Há bocado o Carlos António Mendes fez um reparo, é pai e filha. É claro que isso já se tinha notado mesmo antes de ser dito, né? Já se tinha notado, porque assim, quando tu dizes que foste criada desde pequena junto a um jornal, com os jornais, com os papéis às voltas, as pessoas logo identificaram que estavam aqui sobre. Sim, mas é sempre bom o reparo para quem não conhece. Obrigado, Carlos António. Tu não cantas? Não, eu não canto. Quer dizer, eu canto no carro, mas canto mal. E no banho também não? No banho às vezes, mas quando estou muito bem disposta. Poesia, lês muito? Leio, já li mais, mas sim, alguém leio. Que se destaque? Eugénio de Andrade, sim. E além do Pedro Chagas Freitas, há assim outro autor em prosa que... Camilo Castelo Branco, João Tordo. Sim, são as minhas grandes inspirações. Consideras-te uma mulher feliz? Sim, considero. Cheia de projetos ainda? Ainda claro, não, sim. Agora sim. Agora sim. Ainda sou eu é que... Sim, considero, sim. Não te incomoda o facto de haver pessoas que nos possam lá fora, amanhã ou depois de ouvirem esta conversa, acharem que nós somos uns convencidos? Não. Cada um tem o direito de achar o que quiser. Lá está, o 25 de Abril foi feito para isso. E também é para o lado que eu durmo melhor, porque eu durmo muito bem. Tranquilo. Queres deixar aqui uma saudação àqueles que nos vão ler? Quero sim, quero agradecer desde já aos que já nos leem e quero saudar os que nos vão ler, os que se vão tornar leitores assíduos, que eu acredito que serão muitos. Tenho essa esperança. Quero agradecer aos que se mantêm connosco, peço desculpa, aos que se mantêm connosco desde o dia 18 de Abril, que foi o dia em que nós criámos a página de Facebook, e que se têm mantido pedra e cal à espera do site, e portanto continuem desse lado, porque nós prometemos fazer o nosso melhor, e vamos estar sempre aqui para fazer jornalismo com isenção, com rigor e com verdade. Há pouco falaste o que se passa no convento, ou quem lá mora é que sabe. Quem está no convento é que sabe. O convento vai-me lembrar dos conventuais. Tu és lamareira? Sou.
Há assim algum doce que tu te queres É destacar? assim, eu estive em Coruche, não é? E lá há uns doces muito bons, uns bolos que parecem quase parecidos com queijadas, que são os. Agora está-me a falhar o nome. Campinos. Os campinos, exatamente. Os campinos são muito bons. Pronto, se eu tivesse assim que eleger, talvez elegesse esses. Por acaso são bons que eu fui a Coruche 40 anos depois, lá até passado, e também tive a oportunidade de provar Sim, um campino. são muito bons os campinos. És um bom garfo. Sou. Antes não era. Quando era pequena não comia nada de jeito. Mas sim, mas agora sou. Sim. Tens algum prato favorito? A minha mãe faz uma massa carbonara que eu adoro. Portanto, acho que agora é esse o prato de eleição. A tua mãe é uma pessoa muito importante para ti. Sim. Sim. Claro que sim. É a tua melhor amiga? É, sem dúvida. Tenho os dois papéis. Mas tens mais amigos? Tenho, claro que sim. Tens alguns de Coruche? Sim. Que ainda os mantens? Sim. A Tânia é para ti o quê? A Tânia é uma inspiração. A Tânia é uma mulher de força, de garra. A Tânia tem energia para dar e vender. É aquela pessoa que tem pilhas de Duracell. Nunca acaba a energia dela. É uma mulher mesmo de luta e de garra, sim. E o Paulo? O Paulo é um descontraído. Descontraído completamente da vida. Mas muito boa pessoa também. Os ribatejanos são todas boas pessoas. E o Telmo? O Telmo é a pessoa mais estressada que eu conheço, a seguir a mim. Mas é o homem mais trabalhador que eu já vi na minha vida e ensinou-me muito. Eu costumava dizer que ele era o meu pai de Coruche, porque ele tinha idade para ser meu pai, ele estava sempre a dizer que tinha idade para ser meu pai, mas ele ensinou-me tudo aquilo que eu aprendi lá. Jorge Jesus? Mas é este, não é o outro. Não é o outro. Não é o outro assinou hoje contrato com um clube qualquer estrangeiro. Isso é o menos importante. Mais milhão, menos milhão. João Ramadas, espera aí, já fugiu, isto não é fácil. Portanto, não é o Quimbina, o Joaquim Silva, o homem da X Rádio, diz que o tal que vos está a ver e está a escutar-nos desde Matosinhos. Parabéns, Joana Veríssimo, força no projeto e fica à espera de um convite para conhecer melhor. Portanto, este conhecer melhor não tem aqui nenhuma maldade, porque o Joaquim Silva é um homem da comunicação também e é lógico que queira conhecer os colegas da comunicação. Claro que sim. Um grande abraço para o Joaquim Silva. O João Ramadas diz: Joana, não vais chorar agora, está bem? O João Ramadas diz: António Veríssimo e Joana Veríssimo, tal pai e tal filha, num amor na profissão unida. Orgulho ver um pai entrevistar uma filha. Cumprimentos para ambas as partes. Obrigado, João. Muito obrigada. E obrigado ao Joaquim também. Ao Joaquim também. Está aqui ainda mais uma, já agora peço desculpa. António, vejo, é o João Ramadas, continua. António, vejo nos seus olhos um olhar de orgulhoso. Tem lá um bocadinho de goloso, a falar nos campinos, mas ele tem razão, de orgulhoso. Ele tem razão, tem. Tem, até porque quando os pais gostam dos filhos, né? Quando os pais gostam dos filhos, verdadeiramente, porque haverá pais que não gostam muito dos filhos, mas é outra história. Quando os pais gostam dos filhos, querem nos ver bem e sentir, e agora falo como pai e não como o homem que realiza o programa, e sentir que uma filha está a enveredar por um caminho de futuro ligado à comunicação social, a uma área que ele também que nunca foi profissional dessa área, mas que abraçou em tempos e, portanto, é muito positivo e deixa-me orgulhoso. Eu sei que sim. Vivemos numa zona de vinhos, meio barrada. Gostas? Eu gosto, claro que sim. Não percebo nada de vinhos, não sei nomes de vinhos nenhuns, mas gosto, claro que sim. E bebes assim, de vez em quando? Socialmente. É. Não és grande apologista do copo. Não sou apologista, nem deixo de ser. Quando me apetece, bebo. Eu sou muito fiel a mim mesma. Quando me apetece fazer alguma coisa, faço. Quando não me apetece, não faço. Uhum.
Conheces algum poema do Eugênio de Andrade que queiras dizer Eu ando com alguns lapsos de memória, mas sim. Vou só aqui tentar beber um bocadinho de água a ver se consigo. Bem, salvo erro, que me perdoe Eugênio de Andrade, mas acho que é isto. Penso que foi o sorriso. O sorriso foi quem abriu a porta. Era um sorriso muito grande. Cabiam... Como é que é? Já me estou a perder. Pronto. Mas Fica a intenção. Fica a intenção, mas é um poema que eu adoro. Fica a intenção. Lembras-te que escreveste em 2004 daquele concurso literário? Lembro-me que escrevi sobre as árvores ao pé da escola de Porto Mar, sobre os plátanos. Mas não me lembro o que é que escrevi, não é? Pois, mas lembro-me que escrevi sobre os plátanos, sim. Se hoje te pedissem para escrever qualquer coisa de opinião, se fosse onde fosse, o que é que te vinha à cabeça para fazeres? Neste momento, sim. Eutanásia. Ando sempre com isso no pensamento, por isso acho que era mesmo que me vinha assim à cabeça. Pensas que a sociedade está dividida em relação a esse aspecto? Eu acho que não é bem dividido. Eu acho que metade das pessoas são a favor e a outra metade não compreende. Por isso não é bem uma divisão. Acho que é falta de informação. Porque a metade das pessoas que acha que é contra, não é contra. Simplesmente não sabe o que é eutanásia. Acha que é matar velhinhos. Não tem nada a ver. Não é? Não. Não é matar velhinhos. Não é. As pessoas foram nos longos anos do fascismo, foram habituadas a ouvir a lenga-lenga dos fascistas que diziam que os comunistas matavam criancinhas, né? E há pessoas que trouxeram esse pensamento negativo, quando vêm falar da eutanásia, que eles pensam que não é os meninos, mas são os velhinhos, né? Há um pouco esta ligação entre um pensamento antigo, do tempo do fascismo, com estes tempos de pessoas que já têm muita idade e que não entendem muito bem o que é a eutanásia. Sim, e depois não é só isso. Eu acho que as pessoas acham-se no direito de decidir sobre a vida das outras. Ou seja, as pessoas acham que as pessoas acham que os outros não têm direito a decidir sobre a sua própria vida. Mas esquecem-se que ao acharem isso, estão a achar que têm o direito de achar sobre a vida dos outros. Se é que isto faz sentido. Pronto. Ou seja, as únicas pessoas que têm o direito de achar, de colocar um fim à própria vida somos nós. Seja com morte medicamente assistida ou não. E alguém dizer, não, tu não tens o direito à eutanásia porque quem tem o direito a tirar a tua vida é Deus ou que não seja religião ou que seja outro motivo qualquer. Isso é tirar a liberdade à pessoa. Se eu estiver doente, se hoje para amanhã me for diagnosticada uma doença que não tem cura e que é degenerativa, por exemplo, sei lá, uma ELA, uma coisa desse género, uma esclerose múltipla, eu tenho o direito, ou melhor, eu quero ter o direito de decidir pôr fim à minha vida com ajuda médica. E só eu é que tenho esse direito. Porque é que alguém se acha no direito de dizer que eu não tenho essa possibilidade? Porque é que alguém se acha no direito de me tirar essa liberdade? As pessoas acham que podem opinar sobre a vida dos outros. É um bocadinho isto. As pessoas não param para pensar, porque depois, e se for com elas? E se chegar ao dia em que é com elas ou com o filho delas? É um bocadinho esta situação. As pessoas não pensam nas coisas num nível maior. Só pensam mesmo que é com os outros. Nunca é com elas. E isto preocupa-me bastante. Isto preocupa-me muito. É um assunto que está muito na minha cabeça. Nós estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. Gostas de ditados populares? Gosto. Achas que o pior cego é aquele que não quer ver? Acho mesmo. Esse é dos melhores que existem. Nem só de pão vive o homem? Sim. Jorge?
Esse também é um ditado popular. Estava atento, sim senhor. A Sónia Alcaide, boa noite para a Sónia, que já foi também convidada no programa a conversar aqui, a gente se entende. Envia votos de muito sucesso nesse novo projeto. Obrigada. Obrigado, Sónia. Ceuita Bica também envia muito sucesso para vocês e beijinhos também. Obrigada. Obrigado. Herculano Carvalhosa, que nos escuta também desde o Porto. Um grande abraço para o Herculano, um homem da comunicação também. Um grande abraço para ele também. Envia as boas noites para a Rádio Mira e convidados e ainda saúde para todos. Obrigado. Que é o Obrigada. mais importante, sem dúvida, claro. O Domingos Neto, de temas quentes, mal entendidos e boas definições no âmbito da emissão de opinião, precisamos muito de gente que saiba pensar. Obrigado, amigos, e felicidades. Obrigada. A Ana Paula Silva envia as felicidades também e beijinhos. Obrigada. Veríssimo, penso que por enquanto é tudo. Ok, eu estava aqui a falar dos ditados populares, porque por vezes há ditados populares que se adaptam muito à vivência das pessoas. E faz-me lembrar também um poeta popular chamado António Leixo, que ainda hoje as quadras que ele fez são muito atuais, né? Eu estou a lembrar, por exemplo, sei que parece um ladrão, mas há outros que eu conheço, não parecendo o que são aquilo que eu pareço. Isto identifica bem, de certa forma, a vigarice que existe nas sociedades modernas. Sim. As pessoas são muitas vezes enganadas por alguém que vai à porta, são enganadas na net, são enganadas por políticos, enfim. Tens a noção disso? Tenho, claro que sim, obviamente que sim. Mal de mim se com 25 anos não tivesse a noção disso, não é? Mas sim, tenho. O mundo é como se costuma dizer, anda meio mundo para enganar a outra metade, não é? Claro. Portanto, é isso. Alguma vez te apetece ir dar uma curva? Muitas vezes. Às vezes apetece-me dar várias curvas até, porque às vezes uma não é suficiente. Gostaste de estar aqui? Gostei muito, sim. É? Foi um bocado bem passado. Foi? Sim. Nós não nos conhecíamos lá nenhum, não é? Não, foi. Ficámos a conhecer melhor. E prometemos aos ouvintes voltar numa próxima oportunidade, talvez quarta-feira, se não houver nenhum problema maior. Agora finalmente desejo boa noite a todos os ouvintes. Obrigado, Joana, por ter estado desse lado. Obrigada eu pelo convite. E prometer aos ouvintes que vamos continuar a conversa em casa. Claro, exatamente. Boa noite. Boa noite. A conversar é que a gente se entende. Apresentado por António Veríssimo. Quartas-feiras, 21 horas, na Rádio Mira. Rádio Mira, meios e serviços de comunicação, produção de spots, rádio e TV, animação de espaços comerciais, rádio indoor, som ambiente. Ligue já 925 455 896. A Rádio Mira em todo lugar. www.radiomira.pt